E eu quero falar de honra. Uma honra que enriquece. Olha que precioso. Quem quer enriquecer? É de Deus enriquecer, irmãos. O Senhor quer que a igreja prospere. O Senhor quer que você prospere. Nós falamos muitas vezes antes de começar a ministração da palavra de princípios de prosperidade. A mensagem da oferta, a mensagem aqui do dízimo e da oferta, às vezes para alguém pode interpretar, ele pode interpretar que a igreja fala muito de dinheiro e que a igreja está querendo dinheiro. Engano seu. A igreja não quer o seu dinheiro. A igreja quer que você prospere. Mas para você prosperar tem princípios. Tudo na vida funciona com princípios na vida de Deus. Nós somos os seres espirituais. E as coisas acontecem por meio de princípios. A nossa vida não é acaso. Deus deu um princípio de prosperidade para nós. Mas esse princípio de prosperidade não é para o crente. Nós temos uma vantagem, nós acessamos a palavra de Deus, onde tem a instrução. Mas o princípio é para todos. O sol nasce para todos. A chuva que cai na sua casa, no seu quintal, cai no quintal do vizinho. E rega aquela terra. Um princípio de prosperidade você tem que entender. É o princípio da semeadura e colheita. É um princípio que foi falado pelo Júnior. Eu não vou pregar sobre oferta, mas eu estou falando sobre princípios. É isso que eu quero te dizer. Para você prosperar, você tem que entender que a semeadura é a forma que Deus usa para te abençoar. Você pensa que às vezes você tá trazendo uma semente aqui para enriquecer e para engordar pastor. Você deveria até querer engordar o pastor. Não, eu já estou ficando barrigudinho. Mas você deveria sim, porque isso é princípio de honra. Aqueles que te nutrem com a palavra, você deve honrá-los com as suas finanças. Mas eu não estou falando disso aqui para me pedir uma oferta para você, não. Eu estou te dizendo que princípios é que regem a nossa vida. E o Senhor quer te prosperar, e Ele usa uma forma de te prosperar para todos, a semeadura. Aquela pessoa que semeia 1 hectare e um que semeia 100 hectares, qual vai colher mais? Óbvio, você é inteligente. Por que você quer semear pouco? Paulo fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Então são princípios que regem a nossa vida. Eu não vou falar de oferta, já foi falado de oferta, mas eu estou te dizendo que são princípios. Se você quer prosperar, você tem que entender que existem princípios para você prosperar. Prosperidade não é mágica. Prosperidade o Senhor vai fazer na sua vida, mas vai usar os princípios que Ele criou. E os princípios são para facilitar a nossa vida. Mas quando você tem entendimento deles, você coloca a sua vida em acordo com esses princípios. E então você desfruta. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Então você só desfruta daquilo que você entende. Fala assim, eu desfruto do que eu entendo. O entendimento é a base que vai fazer você ofertar. Não é uma manipulação. Se você entendeu manipulação, você entendeu errado. Mas o entendimento vai levar você a trazer a sua semente num lugar onde tem uma terra fértil e você vai ter uma colheita. Não há como não colher. Se você jogar numa terra e regar e tiver luz do sol, essa semente vai germinar? Vai ou não vai? Vai germinar. Nós temos aqui o irmão Antônio, ele lida com hortaliças. A hortaliça dele é muito boa. Vai lá e compra a hortaliça dele lá. Né, irmão Antônio? Uma bênção, irmão Antônio, na nossa igreja. Ele conhece esse princípio. Ele nunca deixou de plantar. Ele já plantou áreas até maiores. Porque quando ele planta, ele colhe. Então, esses são princípios. Mas eu quero falar para você aqui hoje de um princípio da honra. A honra enriquece. Fala assim, a honra enriquece. Olha que coisa preciosa. Você tem como ser enriquecido por meio da honra. A honra abre porta para riqueza e para milagres. A honra abre portas. A honra abre porta para fartura. Você tem uma vida cheia de abundância. A honra traz a abundância. Provérbios diz que a sabedoria lhe dará honra. E que a causa do sábio tem fartura. Que a casa do sábio tem fartura. Provérbio fala isso. Então a honra vai te trazer sabedoria. A honra vai te trazer. E a sabedoria vai te trazer honra. E a honra vai te trazer fartura. Na casa do sábio há fartura. Provérbios fala isso. O que ele tem? Honra, sabedoria. Na casa dele. Uma pessoa que é assim, você vai na casa dele, você vê fartura. Você vai na casa dele, ele pode não ganhar muito. Mas você tem prosperidade na casa dele. Você abre a geladeira dele, tem. Você abre a despensa dele, tem.
Você entra no carro dele, tem combustível. Você entra na casa dele, tem tudo que uma casa organizada tem. Tem fartura, tem bênção. Provérbios 8:18 fala assim: riquezas e honra estão contigo, bens durável e justiça. Sabe, aqui em Lucas 13:35 fala assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até que você fale: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que traz a mensagem da palavra. Bendito aquele que representa o Senhor. Bendito aquele que testemunha acerca do Evangelho. Bendito, até que você fale isso, a sua casa será deserta. Lucas 13:35. Sabe, quando não há honra, há escassez. Você tem que entender isso. Onde um ambiente de desonra é um ambiente onde tem escassez. Então, o que é honra? Honra é reconhecimento. É reconhecimento. Honra é atribuir valor. É atribuir valor e consideração, amado. Isso é honra. Quando você dá valor e reconhecimento. Você dá valor, você valoriza. Muitas vezes nós deixamos de honrar alguém porque achamos que nós deveríamos receber mais. Você acha que está no prejuízo. Não faz isso por mim, não fez aquilo outro, não me viu, não virou as costas, não me deu atenção, não me visitou, não fez tal coisa, não fez aquilo outro, não me deu dinheiro, não me pagou minha conta. Então você não honra, porque você acha que você está no prejuízo. Muitas das vezes a gente deixa de honrar por isso. Né? Porque estamos no prejuízo. E isso que é? Uma visão distorcida que vai impedir você de receber mais. Quando você tem esse entendimento, você tem uma visão que impede você de receber mais. Lembra que tudo tem a ver com o entendimento. O que você vê produz o entendimento. Então, a visão distorcida afeta o seu entendimento. Então, uma pessoa, muitas vezes, isso faz com que as bênçãos sejam paralisadas, que a fonte deixe de jorrar na sua vida, por causa de uma visão distorcida. Primeira menção que fala de honra, nós vamos observar em Gênesis. Gênesis, na verdade, a palavra certa ali fala de riqueza. Mas a palavra, quando você vai ali para o hebraico e faz a consulta, o cruzamento dessa informação da palavra honra, honra e riqueza são palavras com a mesma base, com a mesma formação. São palavras que são derivadas uma da outra, então o mesmo significado. Aqui em Gênesis 13:2 fala assim: Abraão, muito rico. Abraão, honra, cheio de honra. Então essas palavras, elas têm o mesmo significado. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém? Possuía prata, gado, possuía prata e ouro, possuía gado, possuía riquezas. Então, Deus deseja que nós venhamos prosperar. Deus tem um desejo. Nós precisamos entender que há um plano de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus tem planos bons a nosso respeito. E o plano que Ele tem é o quê? Cura, prosperidade, abundância. O plano de Deus é esse. Fala amém. Fala eu creio. Fala assim, eu creio que os planos de Deus são de bênçãos, de prosperidade, a meu respeito. Então Ele quer que você prospere, sabe, em todas as áreas da sua vida. Normalmente, quando nós falamos de prosperidade lá no mundo, as pessoas entendem prosperidade como relacionado a dinheiro. Mas na Bíblia, prosperidade não está relacionado só a dinheiro, inclusive dinheiro, mas está relacionado com paz. Porque tem gente que tem muita riqueza, mas não tem prosperidade, porque ele não consegue dormir, preocupado até com tanta riqueza que ele tem. E agora, o que vai acontecer com essa taxação do Trump? Nós não vamos poder, então meu dinheiro vai... Será que eu vou ter dinheiro? Será que meu dinheiro vai acabar? Ele não tem paz. Prosperidade, então, inclui paz, inclui saúde. Prosperidade inclui dinheiro, inclui relacionamentos felizes dos cônjuges, dos casais, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Sabe, inclui, então, uma vida longa. Ter vida longa, uma vida abençoada. Quem está entendendo, diga amém. Fala assim, glória a Deus.
Então, a primeira vez que é mencionado em Gênesis aqui, honra fala de prosperidade, fala sobre a riqueza de Abraão. Mas quando a gente avança um pouquinho aqui para o esboço da palavra aqui, a primeira ocorrência em Êxodo 20, 12, fala que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor deu e te dá. Na outra ocorrência, agora em Provérbios. Então, primeira vez que ele fala aqui, depois de Gênesis, ele fala ali em Êxodo, ele fala para honrar pai e mãe, para que a sua vida prolongue. Fala novamente de honra. Honrar pai e mãe. A ocorrência, a primeira ocorrência que ele fala em Provérbios, que ele fala várias vezes. Na primeira vez que ele fala assim, ó, em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Honra o Senhor com as tuas primícias, do seu ganho, que eu vou te prosperará, vai ser transbordante. Honra o Senhor, está falando de honrar o Senhor. Uma ocorrência, a primeira vez que aparece no último livro, a última vez que aparece no Velho Testamento, aparece ali em Malaquias, a última vez que fala sobre honra, fala ali em Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Quantos filhos nós temos hoje aqui no Dia dos Pais? Quantos filhos? Quantos filhos, gente? Você não é filho, não, é? Você nasceu sem pai e mãe? Você é filho. E aqui está falando, honra. O filho honra o pai. Filho honra o pai. O filho deve honrar o pai. Assim como o servo. Quantos aqui trabalham? Quantos têm um trabalho? Honra o seu senhor, o seu patrão. Aleluia. Sabe, amado? Honra significa atribuir valor. Valor. Presta atenção na mensagem. Essa mensagem pode mudar a sua história, amado. Pode mudar a sua história, o desfecho da sua vida. Porque é o seguinte, você passa a ter uma visão. Visão aponta direção. Quando você passa a entender a mensagem traz direção para você. Direção é caminho. É instrução pelo caminho. Direção, ela mostra um caminho a perseguir, que vai te levar para um destino. Então, quando você tem a visão, o Senhor está te dando visão aqui. Essa visão vai alargar as suas tendas, as suas propriedades, a sua posse, a sua influência. Amém? Quem quer? Quem deseja tudo isso? Irmão, nós temos que desejar tudo que Deus tem para nós. Se você, por exemplo, falar, não, pastor, está tudo bom na minha vida, você está desprezando. E se nós desprezarmos, nós estamos desagradando o Senhor. Um pai que trabalha e conquista tudo para um filho, coloca a geladeira cheia, põe iogurte, presunto, queijo, tal, um monte de coisa gostosa lá. O filho não, só um miojinho tá bom. Mas que é isso? Comprei isso para você. Não quero não. Isso aqui me basta. Ele comprou um banquete para você. Ele quer que você desfrute do melhor dele. Então é importante que você deseje encontrar o caminho que ele planejou para você. Ele planejou um roteiro, uma rota, mas você vai tendo entendimento desse roteiro quando você vai andando. Quando ele chamou Abraão, ele mostrou aquelas, né? Ele se separou. Abraão de Ló. Ló escolheu as campinas. Abraão, ele falou, antes disso, sai da tua parentela. Antes ele não estava com... Depois que ele vai, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra. Eu quero te dizer uma coisa, ele vai te mostrar, não é antes. Ele vai te mostrar no caminho. Quem está entendendo? Mas para você ir numa proposta dessa, pensa, eu chamar uns irmãos, vamos fazer um negócio, tem um negócio para ganhar dinheiro, não sei o que lá, comigo, vamos comigo. Aí o irmão, quer saber aonde? Não quer ou não quer? Quer ou não quer? Mas os irmãos que confiar em mim, eu falo assim, não, só vamos, no caminho o Senhor vai mostrando, eu vou te mostrando. Então tá bom, você falou, tá tudo certo, sim ou não? Mas se ele duvidar, ele fala, eu não, sei onde vai dar nisso, eu não vou de jeito nenhum. Abraão confiou no Senhor, você tem só que confiar. A confiança é uma expressão da fé. Quem tem fé, confia. Quem confia, descansa. Quem descansa, recebe.
Só os que descansam no Senhor recebem. Então, honra significa atribuir valor. Hebreus 13, verso 4, a parte inicial do versículo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra, esse honra aqui significa timiós do grego. E esse timiós do grego significa valor e importância. Digno é aquilo que você dá importância. Honra aquilo que você dá importância. Sabe? Então, entre todos seja o matrimônio. O que você tem que fazer com o matrimônio? Dar honra. Dar valor. Atribuir valor. Como é que você fala do seu casamento? Deus me livre. Não estou aguentando, não sei porque eu fui casar. Você está desqualificando o seu casamento. Você não está trazendo honra para o seu casamento. A palavra de Deus fala que digno de honra é o matrimônio. Quantos são casados aqui? Você vai sair daqui honrando o seu cônjuge. Porque os seus olhos serão abertos. 1 Coríntios 3:12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, timiós de novo, valor. Se alguém edifica sobre aquilo que é valoroso, valioso. Se alguém edifica, sabe? Alguém que edifica deve edificar sobre isso. Aí depois ele fala, madeira, feno, palha. São elementos que as pessoas usam para edificação, para construção. Mas se você edificar sobre ouro, prata, pedras preciosas, você está edificando sobre algo com valor. Onde você está construindo a sua vida? Né? Então, timiós do grego significa valor e importância. Qual é o valor das pedras preciosas para você? Quando você constrói sobre algo valioso, isso durará para sempre. Vai ser algo duradouro. Vamos trazer para a nossa vida? Para a nossa vida. Quando você constrói uma amizade em cima de pedras preciosas, você dá valor. Você gasta. Você honra. Aquela amizade, ela é duradoura. A minha tia, morreu já. Morreu esse ano. Mas ela foi uma grande construtora, Júnior. Sei que o Júnior é construtor. Quantos aqui constrói? Só o Júnior? Minha tia era construtora, fazia até prédio. Nunca fez engenharia. Mas ela construía muita coisa no setor universitário lá em Goiânia. Ela tinha mais de 30 imóveis lá quando ela morreu. Ela construía para os outros, para ela, para vender e para alugar também. E aí, uma das coisas que a fama dela era o seguinte, sabe, Júnior? Ela gastava muito na base. Ela gastava muito. A base dela que ela construía era valiosa. O que acontecia numa base de uma construção que é valiosa? A construção não tem rachadura. Você observa esse prédio? Você não vê rachadura nesse prédio. Porque foi construído sobre algo valioso. Gastou. Vocês estão construindo ali, né, Júnior? Na esquina lá, né? Tinha um caminhão de concreto lá, jogando esses dias concreto? 2 caminhões de concreto. Valiosíssimo. Você passa lá, você não vê nada. Não teve caminhão aqui não. Nada. Só vê os buracos. E agora os buracos estão enterrados de concreto. Sabe, valioso. Então, isso é importante. Se você quer ter algo duradouro na sua vida, você precisa de gastar na fundação. Você precisa de gastar com pedras preciosas. Você precisa de colocar recursos. Vai tornar a sua construção resistente. Então a construção que a minha tia fazia era resistente. Mas ela gastava. Ela me ajudou a fazer ela da minha casa. Não tem uma rachadura na minha casa, você acredita? Só tem uma rachadura na parte que eu fiz depois. Porque quando você faz uma construção depois, parece que mesmo você fazendo bem feito, ela vai, né, Júnior, ter uma dilatação. Você vai lá e emenda ela, não dá. Mas a minha casa não tem uma rachadura. Minha casa deve ter uns 20 anos. Não tem nenhuma rachadura. Nem aquela que você vai lá e tampa a rachadura. Ela nunca rachou em lugar nenhum. Mas porque teve uma fundação. Sabe, amado, você precisa entender que aonde está a nossa fundação da nossa vida. Eu falei agorinha, a fundação é o coração. Você precisa de investir no seu coração. A fonte da vida, nosso coração é fonte da vida. Então você precisa de investir nele, proteger ele, guardar o seu coração. Você é responsável pelo seu coração. Porque tudo começa ali, tudo acontece ali. Jesus, ele nos ensina que o nosso coração, sabe, que no nosso coração segue o nosso tesouro. É lá no nosso coração que nós guardamos o nosso tesouro. O que é tesouro?
aquilo que é valioso. Aquilo que é valioso está lá no seu coração. Aquilo que tem valor para você. Quando você olha, quem gosta de carros aqui? Quando você vê um carro que você fala, nossa, meu Deus, um Porsche, né? Lamborghini, aquele Jaguar que passou. Tem gente que fica na rodovia ali só olhando carro, que ele passa muito bonito, né? E o que acontece? Por que ele tem aquela reação? Porque aquilo para ele tem valor, é um tesouro, tem valor. E aqui o coração dele está refletindo o que para ele é valioso. Para mim, não tem tanto valor. Passa o Jaguar e às vezes eu até comento com o Caleb. Mas não estou criticando quem tem isso de valor no coração, não. Estou dizendo, só estou te explicando que quando é alguma coisa de valor, você reage dessa forma. Porque tem valor, está lá no seu coração. Tesouro é aquilo que nós valorizamos. Isso é tesouro. É aquilo que você dá valor, é aquilo que você gosta, é aquilo que é importante. Tesouro é aquilo que é importante. Porque aquilo que é importante você cuida. Tem gente que, antigamente, o pessoal assinava a revista Quatro Rodas e outras revistas. Chegava todo mês, porque ele gostava tanto de carro. Hoje você tem acesso à internet, né? Então, quando você... Tesouro é aquilo que nós valorizamos, onde nós atribuímos importância e reconhecimento. Você atribui para isso. Tesouro representa o que honramos com devoção. Você é devoto daquilo. Aquilo está sempre na sua boca. Você está sempre falando. Eu lembro que é uma expressão que, às vezes a palavra de provérbio fala, né? Aquele que encontrou uma esposa, encontrou um tesouro. Muitas das vezes eu lembro de ver casais, de uma forma carinhosa, chamar um ao outro de tesouro. Ô, meu tesouro. Quem já foi romântico assim? Tem que voltar a ser. Né? O meu tesouro, né? Tesouro, então você tem uma devoção. Então, uma amizade pode ser um tesouro. E você deveria entender que amizade é importante. Se você der importância para ela, você vai fazer o quê? Cultivar o tesouro. Algo que tem valor. Quando você vê, o que você faz com aquela pessoa que você tem amizade? Você tem alegria. O que você faz? Que bom que você está aqui. Dá um abraço. Saudade de você. Você sumiu. Você não me ligou essa semana. Nós não encontramos. Então, vamos tomar um café amanhã? O que você vai fazer esse final de semana? Vamos almoçar junto? Olha que coisa preciosa. Quem está entendendo, diga amém. Agora você quer uma amizade, mas você não cultiva ela lá no seu coração. Você tem que cultivar lá no seu coração. Você tem que guardar o seu coração. Então você pode fazer isso com o seu relacionamento. Você pode fazer isso com o seu trabalho. O trabalho deveria ser um tesouro. Você deveria cultivá-lo. Porque é algo importante no seu sustento. Se você guardar, você está honrando. E aquilo que você honra, você vai entender que você vai enriquecer. Aleluia. Você pode prosperar no seu trabalho por causa desse coração de honra. Chaves, ensinamento, instrução para que você acesse no caminho a bênção que o Senhor tem para te dar. Ele está te ensinando. Ele falou para Abraão, né? Sai, que eu te mostrarei. Vem, só vai. Eu vou te mostrar aonde? Antes, com o mapa na mão. O mapa do caminho que você vai percorrer. Aqui tem um buraco, aqui tem não sei o que lá. Não, eu vou te mostrar. O Senhor está nos mostrando esse caminho para nós podermos avançar. Importante você entender isso. Senão você tem que atribuir valor na igreja. Se você atribui valor na igreja, você não chega atrasado no culto. Você deveria chegar primeiro. Você deveria chegar primeiro que o pastor até. Para o pastor falar, meu Deus, que povo com fome. Aleluia. Eu tenho que gastar mais tempo para esse povo. Fazer um banquete mais saboroso. Porque esse povo aqui, você já cozinhou para quem não quer comer? Alguém já cozinhou? Fala, não estou com fome não. Horrível. Você vai lá e gasta seu tempo, dinheiro, tempo. A pessoa despreza a sua comida, é horrível. Mas quando o cara fala, rapaz, nossa, eu sabia que você cozinha, era você que ia fazer a comida, eu já vim logo, porque a sua comida é boa demais, eu quero comer. Melhor tempero é a fome. Não é a comida que é servida, é a fome. Você tem que vir com fome. Então, quando você atribui valor, quando você coloca a igreja no seu coração como um tesouro, sabe, você, então, valoriza. Você valoriza o seu líder. Você dá valor a ele. Aqui em Mateus 6:21 fala, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você pode inverter. Você pode inverter que dá certo também. Aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Lá está aquilo que tem valor. Então, Judas avaliou Jesus a um preço de escravo.
30 moedas de prata. Ele negociou entregar Jesus por conta de 30 moedas, que era o custo de um escravo. Jesus foi vendido como um escravo. Ele morreu lá na cruz como um escravo. Então Judas vendeu dessa forma. Ele achou que era um desperdício honrar Jesus. Quando Maria quebra aquele vaso de alabastro que custava 300 denários, o valor de um salário de um ano. Se você ganha 2 salários mínimos, faz a conta quanto que dá o salário de um ano. Alguns estudiosos falam que era mais de 30 mil reais que ele ganhava. O que custou aquele? O que ele falou? Ele ficou irritado com o desperdício. Aquilo lá, sabe, deixou ele irado, porque Jesus não tinha valor. O valor de Jesus era 30 moedas, foi desperdício, foi 300 denários. Ele não valorizou Jesus. A chave para um casamento feliz é a honra. Ambos os cônjuges são fortificados e motivados pela honra. Quando um honra o outro, o casamento é fortalecido. Mas nós vivemos uma geração que é de desonra. Um expõe o outro na frente dos outros. Ri, humilha. Vai fazer com que esse casamento seja destruído. O diabo quer isso mesmo. Mas você tem que entender que você tem que guardar o seu coração e tornar o seu casamento digno de louvor, como eu falei aqui agorinha. O matrimônio seja digno de valor, de atributo. Então, é por isso que Jesus disse aqui em Mateus 13:57, não há profeta sem honra. Fala assim, não há profeta sem honra. Senão na tua terra e na sua casa, é o que está falando aqui. Quando o casamento perde a honra devido à familiaridade, porque no ambiente que perde a honra, onde o profeta perdeu a honra aonde? Lá na terra dele, onde ele foi conhecido desde pequenininho. Conhece ele, rapaz, comedor de feijão igual nós. Não valorizou. Profeta não tem honra na sua, aonde a terra dele, na cidade dele, na família dele, na casa dele. Então, quando você está familiarizado demais com o seu casamento, com o seu relacionamento, você perde a honra, torna familiarizado, torna então alguém, perde a riqueza, perde as pedras preciosas da vida. Você precisa de estar o tempo todo dando valor, colocando pedras preciosas. E o seu casamento vai ser renovado. Vai se tornar um casamento maravilhoso, digno de testemunho de quem passa ou por causa da honra que se atribui. É um fruto. O prazer vai ser fruto, uma consequência de um relacionamento. Então, quando você não dá esse valor, quando você não investe em pedras preciosas na fundação desse relacionamento, a base da sustentação sai de cena. O fato de não ter essa base, ele deixa de ser duradouro. Muitos casamentos começam muito bem, mas não terminam. Ou, aliás, terminam, se desfazem, porque não tem esse investimento. Porque honra custa. Honra não é de graça. Honra tem um valor. Você precisa de pagar honra. Honra é um tributo. Você deve entender isso. É necessário. Sabe, a honra procede de um lugar, do coração. Mateus 15, do 1 ao 10. Então, a honra começa onde? No coração. Para de esperar ter um motivo externo para honrar. Eu vou honrar o Ítalo porque o Ítalo faz certas coisas para mim. A honra começa aqui. Amém? No coração. Aqui em Mateus 15, só um pouquinho. Mateus 15. Vamos nos deter aqui nessa passagem aqui. Então, vieram de Jerusalém a Jesus. Foram encontrar com quem? De Jerusalém? Encontrar com Jesus. Alguns fariseus, escribas, e perguntaram para Jesus: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Querendo pegar Jesus. Eles queriam encontrar uma falha em Jesus. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que
transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que lhe poderia aproveitar de mim. Então, o que acontece? Jesus questionou eles. Ele questionou Jesus, por que os seus discípulos não lavam a mão? Eles tinham o hábito de lavar as mãos antes das refeições. Isso era um hábito de higiene, era um hábito que eles continham e que eles valorizavam aquele hábito. Mas os discípulos muitas das vezes não lavavam as mãos. Mas aí, na mesma hora, Jesus ele retruca eles. E por que você não cumpre a parte de honrar seus pais? Porque é digno de morte, segundo a lei, que não honra o pai e a mãe. E ele respondeu: é oferta ao Senhor. É oferta ao Senhor. Foi a resposta que ele deu. Continuando aqui, daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais. E esse jamais honra, verso 6. E esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábios, com seus lábios, com a boca, falando. Fala demais, fala que tem lealdade, que é isso, que aquilo outro, que honra o Senhor, que depende do Senhor. Mas no seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Em vão me adoram. Eles estão ali ensinando, sabe, regras, estratégias, mas não fala do Senhor. Está entendendo ou não? Tudo que você vai falar para o seu irmão tem que ter Jesus. Você vai prosperar por causa de Jesus. O casamento dá certo por causa de Jesus. Tudo é Jesus. Você não vai ensinar 7 passos para o seu casamento ser feliz. Amém? Isso é obra humana. Você pode até fazer, mas você tem que colocar Jesus em tudo. Isso é importante. Continuando aqui, no verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então os fariseus, foi ali um encontro que teve naquele momento ali com Jesus, de fariseus e saduceus. Eles eram 2 classes religiosas de judeus. Os fariseus eram mais pragmáticos, eram voltados para as práticas. Legalistas, sabe aquela pessoa? Eu faço isso, eu oro em praça pública, eu dou o dízimo, eu dou aquilo outro, eu. Pragmáticos. Voltado pelo bom comportamento dele. Já os saduceus eram um povo judeu, da classe dos judeus, que eram voltados mais ao ensino, mais teológicos, mais aqueles conhecedores da palavra, da lei. Eles eram mais legalistas em função desse conhecimento. Mas normalmente essas 2 classes, quando se encontravam, tinham conflitos um com o outro. Sabe quando você encontra um irmão e ele tem outra visão? Aí você não consegue ficar junto? Sabe assim ou não? Você fala da graça, o outro quer falar da lei. Aí você não dá. Pois era, esses 2, eles não conseguiam andar juntos. Mas nessa hora aqui, para falar mal e desonrar, eles conseguiam andar juntos. Daqui a pouco você vai entender isso na vida prática nossa. Então, eles conseguiam. Eles eram normalmente discordantes, desunidos. Mas aqui eles se unem para tentar Jesus, para confrontar, para desonrar, eles se uniram para isso. Eles tinham aqui em comum a hipocrisia. Hipocrisia é falar algo quando o coração não é sincero. Nesses contextos aqui, até os opositores se unem, irmãos. Quando eles vão encontrar uma causa em comum para falar mal. Às vezes você está aqui, sai daqui, você não anda com um certo tipo de pessoa, mas encontra na esquina ali, aí ele começa a falar mal de uma coisa que você concorda com aquela coisa também que é ruim, vocês começam a falar mal sim, juntos. Sim ou não? Não é assim que normalmente as pessoas fazem? Começa a falar. Nunca viu alguém, você nunca viu alguém na mesma roda, sabe? Você nunca viu essas pessoas juntas. Nunca sentaram juntos, nunca sentaram na mesma mesa, nunca fizeram rodinhas, mas para falar mal de certas coisas, agora eles estão unidos. Agora você já vê eles unidos. Você vê muito isso no meio político. Por uma causa específica, às vezes eles se unem para isso. Sabe, então, nada tinha justificativa para que eles sentassem na mesma mesa. Mas a hipocrisia deles naquele momento fazia eles andarem juntos.
os fariseus e os saduceus. Né? Interessante você entender que a hipocrisia não é ser verdadeiramente mal, mas é ser falsamente bom. Essa é a hipocrisia. A pessoa dá uma impressão de bonzinho, sabe? Que faz tudo certinho. Que está em tudo, que está não sei o que lá, mas ele é fariseu. Ele faz falsamente. Ele não está em aliança. Não está com o coração. Ele faz com aparência. Para dizer, eu estou lá. Né? Então o falso bom é pior do que o verdadeiro mal. O verdadeiro mal está estampado. É mais fácil você questionar, você tratar. Mas o falso bom, às vezes, a gente tenta enganar todo mundo. Sim ou não? Engana. Quantas vezes a gente está com... Certas vezes tem pessoas que você fala, mas como é que o irmão falou que vai fazer? Ele falou que agora vai, que ele pode contar com ele, não sei o que lá, de repente... Não dá nem satisfação. Então, às vezes nos engana. Então Deus vê aonde? O que Deus vê? Ele vê o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções. Olha, você tem que entender, mas como é que eu faço? Eu estou sendo verdadeiro. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Abre os seus ouvidos, espirituais e naturais. Mas eu estou sendo honesto, eu estou sendo verdadeiro, é assim que eu penso e não sei o que lá. Você tem que clamar para que as suas intenções sejam alinhadas com a vontade do Senhor. Você tem que clamar. Eu entendo que você está sendo honesto, você está sendo verdadeiro. Sabe? Mas você precisa de entender que a palavra tem um poder de te lavar, de te purificar. Se você estiver se expondo à palavra de Deus, a palavra vai lavar o seu coração e transformar o seu coração e tornar o seu coração puro. E se ele for puro, ele vai jorrar água boa. Aleluia! Isso é precioso. Então, você vai começar a declarar a sua imagem conforme a palavra diz a seu respeito. Porque a palavra está entrando, está lavando, porque às vezes você falava assim, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Está tudo certo, é sua opinião. Mas a sua opinião não tem nada a ver com a vontade do Senhor. A nossa opinião não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Nós precisamos permitir que nossa opinião seja removida do centro da nossa vida. E nós sejamos aqueles que conduzimos a nossa vida com base no que nós cremos, não no que nós queremos ou o que nós desejamos. O que você crê? O que você crê? O que você crê tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, comigo, tem a ver com Ele. Isso é importante nós entendermos. E quando você vai para a palavra tem o poder de te lavar, de te purificar. Então você começa a declarar a palavra na primeira pessoa. Eu creio que o Senhor morreu por mim, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou restaurado, eu sou fortalecido, sabe? Eu ando conforme o que a palavra diz, eu sou abençoado. Onde eu coloco as minhas mãos já deu certo por causa do Senhor. Você começa a se lavar quando você faz essas declarações. Quando você declara a obra realizada na cruz, você começa a se lavar. Você se lava não é com eu dou conta, eu sou capaz, eu não vou roubar mais, eu não vou mentir mais, eu não vou prostituir mais, eu não vou trair mais, eu não vou fazer isso. Não! Você é lavado não é falando que você é capaz, mas você é lavado declarando o que o Senhor Jesus já fez. E o seu coração é transformado por essa lavagem pela palavra. Então nós devemos ser puros de coração para contemplar o Senhor e a sua glória. Nós só podemos chegar diante do Senhor nessa pureza, mas a pureza não tem nada a ver com o meu bom comportamento. Acorda o irmão que está do seu lado, fala assim, acorda irmão. Tem irmãos com os olhinhos fechados, deve estar meditando na palavra. Sabe, amados? Então, nós precisamos entender isso. Nós somos puros, não pelo nosso bom comportamento. O que te santifica não é os seus bons hábitos. O que te purifica é o Senhor Jesus, é o sangue do Cordeiro. Nós somos justos, nós somos justificados em Cristo. Você não é justo pela sua obra de justiça, é a obra de Cristo de justiça. Então, quando nós somos lavados, nós somos purificados, se torna algo puro. E a oferta que esse fariseu comentou que ele fazia, eu faço uma oferta ao Senhor. Por isso que eu não vou estar com meus pais e com a minha mãe. Voltando naquele texto aqui de Mateus 15. Esse texto aqui, voltando nesse texto, ele fala isso. Essa oferta é chamada de corbã, no grego. Corbã. Nesse texto quer dizer, sabe, que era uma desculpa que ele dava, que os fariseus davam, para não cuidarem dos pais. Quando chegavam à velhice, eles usavam aquilo lá como justificativa para não cuidar. Eles eram... Então ele dava um ar de quê? De bonzinho. De alguém correto.
mas eles usavam aquilo lá só para enganar. Então Jesus disse que eles invalidavam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Nós honramos a Deus. Aqui em Isaías 29, o Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, o profeta Isaías falando, e com a tua boca e com os seus lábios me honra, mas com o seu coração, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em um só mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Então Jesus aqui, ao citar esse texto de Isaías aqui, ele fala o mesmo texto, ele fala onde? Esse texto que ele fala, ele é registrado lá em Mateus. Então ele faz menção a esse texto quando ele fala. Esse texto que ele fala aqui, que me honra com os meus lábios, que eu li agorinha para você, vou ler novamente aqui. Mas não temem o Senhor. Aqui ele fala aqui de temer, mas na versão de Jesus ele vem e dá um toque da graça, ele fala diferente. Olha o que ele fala aqui, ao citar o texto, ele muda a palavra temor para adoração. Olha aqui o texto, que está em Mateus 15, 6. Esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, o povo o quê? Não adora. Então, a adoração, temer a Deus é reconhecê-lo. Quando você teme a Deus, você reconhece. Quando você reconhece, você o adora. Irmão, tem uma importância tão grande de você vir para o culto e começar o seu culto aqui adorando o Senhor. Não despreze isso. Nós devemos adorar o Senhor. Há uma necessidade nossa de se achegar, porque a palavra do Senhor fala, que nós devemos chegar diante do Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. O louvor é algo tão precioso. É tão importante nós entendermos isso aqui. Então, quando nós tememos a Deus, nós entendemos isso, como nós falamos aqui, você vai aprendendo no caminho, e você está entendendo a importância de você adorar o Senhor, de você estabelecer essa relação com o Senhor. Então, a adoração é o reconhecimento de quem é soberano. Deus é soberano na sua vida? Então, a adoração também envolve o ensino correto do Evangelho, consumado por Cristo. Então, quando nós ensinamos ideias de homens, nós desonramos a Deus. Não estamos aqui para ensinar métodos para você ter uma casa arrumada. Pode usar até métodos, mas nós não ensinamos métodos aqui. Nós ensinamos o Evangelho aqui, para você ter sua vida transformada. Nada contra se você compra um curso lá na internet, de organizer, como é que você organiza a sua casa, suas roupas de cama lá no seu guarda-roupa. Mas aqui você aprende o Evangelho. Porque quando aqui nós começamos a ensinar técnicas de homens aqui, para a sua vida prosperar, prosperidade financeira, técnicas para você prosperar, nós estamos desonrando a Deus. Foi o que falou aqui, que eles estavam ensinando técnicas, práticas humanas, enquanto nós deveríamos ensinar a palavra, o cumprimento da palavra. E o cumprimento da palavra fala de adoração, fala de temor e adoração. Deus prova a honra. Ele vai provar a nossa honra. Provérbio 16, 2, na versão NTLH, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Aqui em 1 Tessalonicenses 2,4, fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha aqui, que precioso. Então, nós não falamos para agradar homens, mas nós falamos para agradar quem? Deus. E Deus vai provar o nosso coração das nossas intenções quando você faz isso. Deus vai perceber com que motivação nós fazemos. Então, quando você abre a boca lá na sua célula, quando você vai falar em qualquer lugar, você fala com qual intenção? De agradar homens? Ele falando que nós não devemos agradar homens, mas devemos agradar o Senhor. Então nós seremos o quê? Testado por Deus. Quem você honra? Se você quer agradar a Deus, você vai falar com compromisso de agradar o Senhor. Você quer honrar o Senhor, o seu compromisso é de agradá-lo. E Deus vai testar. Mas Deus faz testes. Muitas vezes nós pensamos que nós temos uma imagem errada de Deus. Nós achamos que Deus faz teste para nos reprovar. Não é verdade. Deus faz teste para te aprovar. Fala para o seu irmão, Deus faz teste para te aprovar. Ele quer te promover. Ele quer te levar para um novo nível, para você acessar coisas maiores. Ele quer te aprovar. Então, a honra é um teste.
Nós precisamos entender que vamos ser testados. E a honra é um teste. O caminho do homem é traçado pelo seu coração, irmão. Aquilo conforme você anda, conforme o seu coração determina. Você fala, não, isso eu não vou fazer, não. Tal coisa eu não vou fazer, não. Isso também não. Porque no seu coração está determinando não fazer. Sabe? A vitória não é algo exterior, mas ela é interior. A sua vitória está aqui dentro de você. Tudo começa aqui dentro. Nós temos falado muito a respeito de Josué. Que o Senhor, na verdade, falou para ele, né, que ele era forte e corajoso. O Senhor estava querendo gerar uma imagem na mente dele de quem ele era. Não estava falando de força física, de musculatura, de capacidade física. Estava falando de mentalidade. A mentalidade que o Senhor quer mover na nossa vida é mudar a nossa mentalidade. E ele então aqui, sabe, não tem nada a ver com o exterior ser vitorioso, mas tem a ver com o nosso interior. É a fé correta no nosso coração que vai remover as montanhas. A fé correta é que o Senhor Jesus já te deu a vitória. É que nele eu sou mais do que vencedor. Está aqui no seu coração essa fé, você está lançando ela. Você está lançando uma semente. E está construindo uma fé correta em cima da verdade. A verdade não é o que você pensa, é o que a palavra diz. A verdade não é o que você sente, não é o que você vê, é o que a palavra diz. E quando você lança a palavra no seu coração, ela vai construir uma fé correta. E essa fé correta vai te levar a acessar. Então a honra, de onde nasce a honra? No coração. Talvez você não queria honrar, mas você está aprendendo, está lançando no seu coração. Com base nisso, o Senhor está movendo na sua vida. Jesus disse que o coração é que contamina. A palavra contaminação não significa algo sujo, mas a contaminação significa algo comum. Quando você faz algo comum, porque as coisas do Senhor são consagradas. O que isso aqui é? Isso aqui está consagrado para o culto. O que você entende? Só pode ser usado no culto. Quando ele deixa de ser consagrado, quando alguém vem aqui e fala, empresta o microfone aí, deixou de ser consagrado. Tem a ver com sujeira? Não. Tem a ver com ser comum. Qualquer um usa, qualquer um pega. É comum. Então nós desonramos quando tornamos algo sem valor, comum. Qualquer um pega. Não pode. É consagrado, é separado. Então, tratar algo valioso como algo comum é desonra. Isso não atrai o favor, a prosperidade na vida. Um coração voltado para o Senhor, amados. Nós precisamos ter esse coração voltado para Ele, o coração que aponta, que olha para Jesus, que mira no Senhor. Davi tinha os valentes. Cerca de 40 valentes, mais tops. Mas 3 deles era o suprassumo. Certa vez, lá no palácio, ele falou assim, vontade de tomar água do poço de Belém. Deu até sede. Ele cogitou isso. Sabe quando você fala uma coisa? Sem a intenção de falar para as outras pessoas ouvir, vem na sua mente e você fala, vontade, lá naquela praia, lá na Serra da Mesa com o Júnior pescando. Só pensei. Mas aí esses 3 ouviram ele falando. Os 3 valentes. Josebe, Bassebede, Eleazar e Samar. Que eram os 3 principais homens. Que a ninguém se igualou aos feitos dele. Nem Davi conseguiu ter tantos feitos quanto ele. Apesar dos outros todos fazerem muitos feitos grandiosos. Sabe? Mas esse suspiro de Davi levou esses 3 a sair do acampamento. E lá pegar da água do poço. E levar para Davi. Sem medir os esforços, as dificuldades, os riscos. Eu quero agradar o meu Senhor. Essa atitude representa a obediência ao Senhor, não importa a dificuldade. Davi representa Jesus. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer para Cristo. Não importa a dificuldade, eu quero honrar o meu Senhor. Eu vou trazer o dízimo porque eu quero honrar o meu Senhor.
Talvez a minha conta de energia vai cortar agora. Irmão, a decisão é só sua. Não estou falando para você deixar a conta de energia sem pagar, não. Estou dizendo você. Algo está falando no seu coração. Ele falou isso, ele colocou a vida dele em risco. Eles fizeram isso para pegar água para o rei. Você pode falar, que isso, um luxinho. Pegar água para o rei. Esse bicho é besta, hein? Eu não ia. Pois é, eles foram. Porque eles valorizavam. A honra valoriza. A honra atribui valor. A honra custa. A honra é cara. Davi representa Jesus. Sabe, devemos ter o nosso coração voltado para Ele, primeiramente para Ele. Não pode ter mistura no nosso coração, não, amado. Nada pode ser maior do que o Senhor. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Outra coisa que você precisa entender aqui por um avanço da nossa ministração, estamos caminhando para o final, queria te chamar para ficar de pé. A humildade precede a honra. Provérbios 15, 33 fala, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Deus honra quem o quê? Quem se humilha. O favor vem sobre os que se humilham. O favor vem sobre esses, amado. O pastor Luiz pregou uma mensagem, nós já pregamos ela aqui. Que a água desce para o nível mais baixo. Quando você se humilha, você está ficando no nível abaixo para receber pela gravidade. É pela gravidade. Pensa algo pela gravidade? Ela vem sem nenhum gasto de energia. Só se você se humilhar. Então Deus honra quem se humilha. O favor vem sobre quem se humilha. A soberba já é uma praga da natureza humana. Ela fala de forma insolente. Não reconhece as posições de autoridade. Não reconhece os enviados de Deus. Deus envia profetas. Justos e pequeninos a sua vida, amado. Ele vai enviar um profeta. Ele vai enviar um justo que é no seu nível. E vai enviar os pequeninos. Você deve honrar todos. Deve honrar o profeta. Você deve honrar os seus irmãos. Você deve honrar os seus filhos espirituais. A gente fala isso de honra 360 graus. Todos os níveis de relacionamento. De cima, do lado e para baixo. Você tem que entender isso. Por último, a glória, ela se manifesta. A glória manifesta. É o que você tem que buscar. A honra e glória são a mesma coisa. Aqui a palavra em Êxodo 33, 14 fala assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. No verso 18, um pouco mais à frente, no capítulo 33, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pede para ver a glória de Deus. Moisés pede para ver a glória de Deus. A palavra glória no hebraico é a mesma que honra. Aqui nós vemos que a glória que Moisés desejava era a presença manifesta de Deus. Moisés não estava atrás de carro, de casa, de passeios. Estava atrás da presença. Sabe, amados? Tem vezes que você recebe um convite. Pensa um convite? Alguém te manda um convite para um casamento? Quem já recebeu um convite para um casamento? Acho que todos aqui, né? Alguns agora vão enviar um convite para casamento aqui, viu? Tem gente que vai casar para próximo. Então, muitas das vezes você recebe um convite. Mas o que nós fazemos com esse convite? Convite fala de quê? Fala de presença. Convite não fala de presença? Eu te convido para estar presente. E presença fala de quê? Honra. Uma vez eu mandei um convite para uma pessoa de muita autoridade aqui na cidade. Ele não veio. Você acha que ele me honrou ou me desonrou? Desonrou. Honra, presença é honra. Quem está entendendo, diga amém. A ausência quer dizer o quê? Desonra.
Desprezo. Não dou valor. Não é importante. Moisés não estava interessado em milagres. Moisés falou: eu quero te ver, Senhor. Mostra-me a tua glória. Eu quero vê-lo. Eu quero senti-lo. Eu quero percebê-lo. Ele não aceitava nada que substituía o Senhor. Ele queria a presença. Você deve desejar a presença. Presença fala de honra. Eu quero o Senhor, eu quero honrá-lo. Não existe mais significativo na nossa vida em termos de presença manifesta de Deus na nossa vida. Mais significativo que isso não há. Não há nada mais importante, mais expressivo, nada que tem mais relevância do que a presença manifesta. Mas sabe onde Deus manifesta a presença dele? Pergunta para mim. Onde nós honramos, onde tem honra. Se tiver honra, tem presença. Lá na Serra da Mesa tinha presença, não tinha, Júnior? Tinha honra. Honra. Quando você valoriza uns aos outros, você está honrando. Sabe, você está separando do comum. Sabe, separar do comum é fazer da forma como o Senhor. Essa é a cultura do céu. Nós estamos separando do mundo, do reino. O que é do mundo, do reino. O que é do reino, do mundo, tirando do mundo. E tornando isso valioso. Então, quando você valoriza a palavra, quando você valoriza a presença, quando você valoriza o culto, você está atraindo a presença de Deus para essa reunião. Oh, Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Jesus não pode fazer milagres na sua terra natal, amado. Não, porque Jesus não tinha unção. Porque a palavra de Deus fala que ele tinha unção. Porque a unção poderosa estava sobre ele. Mas faltava condições para o milagre acontecer, faltava honra. O milagre não aconteceu na sua cidade natal. Porque não poderia acontecer, não porque ele não tinha unção. Se não tiver honra, não tem como o milagre acontecer. Não tem como o milagre acontecer na sua vida sem a honra. E a pergunta que eu te faço, você tem produzido o ambiente para o milagre acontecer? Você tem gerado o ambiente? Você tem gerado o ambiente de honra para o milagre acontecer na sua casa? Na sua célula? Honrar. Sabe, amado? A honra é que atrai o milagre. Seja uma pessoa de honra. A honra que atrai. A honra libera o milagre, amado. Aqui em Marcos, só para você ter ideia, Marcos 6, 5, fala assim, não pôde fazer ali nenhum milagre. Se não curar uns poucos, talvez a sua vida está só um pouco de manifestação de Deus. De vez em quando acontece alguma coisinha. Se não curar alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Olha a admiração aqui de Jesus aqui, ó. Admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade desonra. O Senhor vai fazer na sua vida. Ai, pastor, não sei se ele vai fazer, não. Está desonrando. Ah, mas eu estou falando do meu coração. Seu coração precisa ser lavado pela palavra. Para você experimentar uma fé que sai do seu coração poderosa. Você precisa de voltar a reconhecer no Senhor um Deus de milagre. Lucas 4, 17 fala assim, o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ele estava cheio da unção. Me ungiu para! A unção é para um propósito. Jesus tinha a unção para proclamar libertação aos cativos, para restaurar vista aos cegos,
para pôr em liberdade aos oprimidos. Lucas 4, 17 e 19. Então Lucas fala da unção, mas Marco mostra para nós aqui que mesmo com essa unção, lá na terra dos incrédulos, na terra dele, que não tinha honra, ele não pôde curar. Por quê? Porque não reconheceram a unção sobre Jesus. O que eles olhavam? Como é que eles olhavam para Jesus? Talvez, irmão, presta atenção no que Deus quer falar para você. Talvez você olhe o seu líder, ele era baderneiro lá na escola, baguncento, aprontava. Talvez era o seu líder. Mas você olha ele com um olhar natural. Como é que eles olhavam para Jesus? Ah, aquele menino, filho, sabia falar. Sabe o que eles discutiam lá? Da origem. Ah, é o filho do José e da Maria. É o irmão do fulano. Morava na rua de baixo. Ele discutia de forma natural. Enquanto que eles deviam falar, o Senhor trouxe ele aqui para operar um milagre. Por que eles tratavam isso com eles? Porque eles não valorizavam a unção. Não receberam, porque não valorizaram a unção, não receberam nenhum milagre. A não ser umas merrequinhas. Algo pouco expressivo. Então a incredulidade nada mais é do que desonrar a Deus. Você tem crido? Nós falamos que o Senhor vai dar esse prédio para nós aqui. Você tem que crer, irmão. Quando você crê, você honra a Deus. E quando você honra a Deus, você atrai o favor para a nossa vida. Para a nossa igreja romper. Deixa o Espírito de Deus falar com você.